Cara, enquanto as empresas fechadas como GPT, Cloud, estão lançando seus melhores modelos, porém de código fechado, vem o DeepSeek e lança o seu novo melhor modelo de código aberto, sendo até 50 vezes mais barato do que Cloud Ops 4.7 e GPT 5.5. Bom, gente, você lembra desse carinha aqui? Andou meio sumido, né? Na época, quando lançou o DeepSeek, ele veio como algo inovador, porque pela primeira vez na história a gente tinha uma inteligência artificial que tinha um desempenho muito bom, só que ao mesmo tempo era extremamente barata. Com isso, na época, e até caiu as ações da Nvidia, e foi um boom, né? Com certeza vocês lembram disso. Só que de um tempo pra cá, ficou meio sumido, nós nunca mais ouvimos falar desse modelo, e agora, finalmente, eles estão de volta e lançaram o seu novo modelo DeepSeek V4. Ele já tinha sido vazado, já tinha trago aqui no canal sobre este vazamento, né, do DeepSeek V4, só que agora ele lançou de forma oficial. E aqui a gente tem aqui o próprio blog dele, né, o blog post deles, lançamento da versão prévia do DeepSeek V4. Então ele existe 3 versões. A versão prévia V4 está oficialmente disponível como código aberto. Muito interessante isso daqui. Bem-vindo à era de contexto de 1 milhão de comprimentos com ótimo custo-benefício. Então a gente tem ele com 1 milhão de contexto, que está sendo agora algo padrão, né, nos modelos como o Cloud e o GPT, só que agora é de código aberto. E aí existe aqui o DeepSeek V4 Pro, que seria a melhor versão possível, né? Ele tem 49 bilhões de parâmetros ativos, desempenho que rivaliza com os melhores modelos proprietários do mundo, como o Ops 4.7 e o GPT 5.5. E aí existe o DeepSeek V4 Flash, que tem 13 bilhões de parâmetros, que seria ali a opção mais rápida, eficiente e econômica deles. Então ele falou que já está disponível no site do DeepSeek o modo especialista e o modo instantâneo, e a API foi atualizada e está disponível hoje. Aqui temos um gráfico, né, comparando ele com os principais modelos do mercado. Ele colocou aqui a versão anterior, mas a versão mais forte do Ops, né, que seria o Ops 4.6 Max. Colocou o GPT 5.4, né, a versão alta, só que hoje lançou o 5.5, né? Mas assim, acredito que não tenha mudado tanto, né, do 5.4 para o 5. Acho que foi uma melhoria ali mais de boa, mas o DeepSeek V4 ele mudou bastante comparado à versão anterior, porque a gente saiu do 3.2, 3.1 para uma versão maior, que seria já 4.0. Então o DeepSeek teve uma melhoria muito alta comparada à versão anterior do próprio DeepSeek, né? E a gente vê que pelos gráficos aqui ele está equivalente a esses modelos fechados, mas aí eu não confio muito em gráfico, assim, não boto muita fé nisso, então a gente tem que testar na prática para ver, né? O DeepSeek V4 versão Flash, as capacidades de raciocínio são muito semelhantes aos do V4 Pro, desempenho equivalente ao do V4 Pro em tarefas simples do agente e parâmetros menores, tempos de resposta mais rápido e preço de API altamente competitivos. É isso que eles estão fazendo agora, né? Vários modelos a gente vê isso. Ao invés de eles focar em fazer números absurdos de parâmetros, eles estão fazendo algo mais eficiente, estão fazendo algo mais otimizado para conseguir avançar muito no raciocínio, mesmo com menores números de parâmetros, né? Que fala que tem contexto longo, né? Com custo de computação e memória drasticamente reduzido. Então, um contexto de 1 milhão agora é o padrão de todo o serviço oficial do DeepSeek. E aí, obviamente, você consegue integrar ele como o Cloud Code, o Open Cloud e o Open Code também, né? Que seria ali para você conseguir integrar com a sua máquina e fazer projetos mais complexos. Obviamente, ele vai ser muito melhor, né, dentro dessas plataformas, principalmente para criação de web design e tudo mais. E aqui mostra também um pouco do preço dele também, né? Bom, aqui a gente tem uma comparação do preço, né, do DeepSeek V4 com o Ops 4.7. E basicamente, olha o quanto ele é mais barato do que o Ops 4.7. Para ter uma perspectiva, se a Uber usasse o DeepSeek em vez de Cloud, seu orçamento de IA para 2026 teria durado 7 anos em vez de apenas 4 meses. Então a diferença aqui é muito absurda de preço, né? Bom, enquanto eu estou lendo aqui sobre o novo DeepSeek V4, vê o perfil oficial da Confy e coloca aqui baterias batendo, né? Acho que é assim que se fala. Às 17 horas, ou seja, às 17 horas vai ter novidade aí nas IAs de código aberto também, como aí a plataforma Confy. Aí vem aqui o AI Search, né, que é um perfil muito grande na gringa de atualizações de ferramentas de IA, e ele falou aqui, ó, não, por favor, sem mais AI News aí nessa semana, cara. Então, porque realmente, cara, tipo,
a gente tá tendo muito lançamento muito rápido, pô. Primeiro, se eu não me engano foi ontem de ontem, a gente teve o GPT Image 2.0, daí ontem mesmo a gente já teve o GPT 5.5, aí hoje a gente já tem o DeepSeek V4, meu Deus, é muita coisa, velho. Caramba, eu também tô tendo aqui que organizar tudo isso daí pra gente testar cada um deles, né, e trazer aqui pra vocês. Inclusive, eu nem terminei de testar o GPT 5.5 ainda, eu quero trazer aqui no canal comparado à versão anterior pra gente ver se teve melhoria de fato, né, pra gente não ficar confiando nesses gráficos aí, porque eu não boto muita fé, eu prefiro testar na prática mesmo. E agora com o DeepSeek V4 a gente vai ter que comparar ele também, dá pra gente comparar os três já de uma vez, tá ligado? Bom, gente, comecei a fazer alguns testes aqui, começando com algo básico, web design. Tem esse site que eu fiz aqui no último vídeo, né, no GPT, né, 5.5, na verdade foi no 5.4, porque não estava disponível ainda mesmo que tinha lançado, mas agora está disponível 5.5 no Codex, se eu não me engano. Aí eu fiz esse site aqui, ó, ficou bem legal, né, eu fiz animado e tudo mais. Eu estou reproduzindo esse mesmo site aqui no DeepSeek V4 pra gente ver. Primeira coisa que eu fiz foi, eu estou usando o mesmo prompt, tá, se você quiser utilizar os prompts, tá nesse vídeo aqui. Primeira coisa que eu fiz foi fazer a estrutura, o resultado foi esse daqui, ó. Então ele fez aqui o BR Punks, né, um efeitozinho bem legal aqui, tudo estilo cyberpunk, tem aqui os textos de jogar agora, as atualizações e notícias, como no outro exemplo lá. Aí daqui depois eu pedi para ele adicionar aquela imagem aqui na seção. Então eu enviei a imagem para ele, ele adicionou a imagem e o resultado foi esse daqui. Ficou bem legal, né? Não deu para adicionar o vídeo, por quê? Porque pela própria plataforma do DeepSeek não dá para você fazer o upload de vídeo. Então, obviamente, o ideal seria utilizar dentro do OpenCloud da vida, por exemplo, igual a gente fez no Codex lá, de colocar o vídeo na pasta do projeto e pedir para ele pegar o vídeo e adicionar, entendeu? Mas eu testei com imagem mesmo só pra gente ver. Então ele fez aqui, ficou legal, né? O legal é que ele já implementou aqui o gradiente embaixo, coisa que o Codex, o GPT não tinha feito, né? Ele já fez os botões e o layout bonito do jeito que eu queria, né? Não precisou de eu alterar, sabe? E agora é o seguinte, eu enviei para ele várias imagens que eu queria adicionar nos blocos abaixo, porque se você for descer aqui embaixo, aqui tem o que te espera em BR Punks, que seria ali o jogo fictício, mundo aberto, mostrando ali imagens do combate tático imersivo do jogo, atualizações e notícias e tudo mais. Aí o que eu fiz? Para testar o raciocínio dele, eu fiz todas essas imagens aqui que a gente já tinha feito, né? Tipo, algumas imagens mostrando como se fosse o gameplay do jogo. Esse aqui é mostrando a cidade do jogo. Esse daqui mostrando como que seria o gameplay ali do jogo, mostrando naquela parte de implants ali que estava escrito. E aqui também, e aqui sobre o desenvolvimento do jogo. Eu enviei todas essas imagens para ele, só que dessa vez eu não falei para ele aonde ele vai adicionar cada imagem. Eu quero ver se ele vai conseguir ter um raciocínio bom e eficiente ao ponto dele saber aonde adicionar cada imagem no bloco correto. Aqui ele está gerando o código e aqui a gente consegue ver o raciocínio dele, né? Então aqui ele falou, o usuário quer que eu adicione as imagens que ele enviou nos blocos abaixo do site. Vou analisar quais imagens são. Aí ele analisou cada uma dessas imagens, então a primeira imagem parece ser uma interface de jogo com elementos de combate, HUD, etc. Estilo cyberpunk. A imagem 2 parece ser direção de arte e referências visuais. A imagem, no caso a imagem 4, tá? É porque ele colocou a ordem ao contrário. Na imagem 5 parece ter texto de glitch e tudo mais. Enfim, então ele analisou as imagens para saber ali o contexto de cada uma. E ele falou aqui que vai posicionar ali conforme o bloco certo, né, onde fala sobre a imagem. Bom, ele terminou de escrever o código, vamos ver se ele adicionou as imagens corretamente. Então a primeira imagem que ele adicionou foi aqui no combate. Primeiro tem aqui falando sobre o que te espera em BR Punks. O primeiro blog é sobre combate tático e imersível. E sim, ele conseguiu adicionar a imagem certa. Realmente adicionou a imagem que fala sobre isso. Aqui seria de sistema de missões dinâmica. Realmente ele adicionou a imagem correta, onde mostra o sistema de missão ali acontecendo. E aqui embaixo nas atualizações de notícias, que seria ali o blog do jogo fictício. Aqui tem essa parte que fala sobre a direção de arte do jogo. Ele adiciona a imagem correta, onde mostra ali sobre direção de arte, um homem ali mexendo no computador e desenvolvendo toda essa parte do jogo em específico. Aqui fala sobre a cidade, né, do jogo e realmente adiciona a imagem correta. E o motor gráfico mostrando ali a interface do jogo ao todo, né? Então, realmente, cara, ele adicionou as imagens certas no lugar exato onde teria aquelas imagens sem eu precisar especificar para ele, né? Isso aqui eu achei bem interessante. Então, realmente, o raciocínio dele tá muito bom nesse quesito aqui. É simples, mas é eficiente, né? Ah, gente, e uma dica boa, importante também é o seguinte. Para quem não está conseguindo utilizar o GPT 5.5 no Codex, né? Porque ele não foi atualizado ainda e não está disponível, para você utilizar é muito simples. Então aqui, ó, já está apresentando aqui para mim o GPT 5.5, né? Vou colocar isso para mente já.
e aqui está aqui, ó, GPT 5.5 disponível, né? Para você utilizar dentro do Codex, o que você precisa fazer? Se você for lá na Microsoft Store, é muito bugado. Se você atualizar por aqui, mesmo assim não vai funcionar. Tá vendo? Como que você vai fazer? Você vai voltar lá no Google, vai digitar GPT Codex, né? GPT, ou então só Codex mesmo, e vai aparecer aqui, ó, ChatGPT Codex. Você clica, coloca aqui baixar para o Windows, né? Que seria o sistema operacional que você vai utilizar. Clica em baixar e aí você instala nesse instalador que eles disponibilizam no site agora que está atualizado. Quando você clicar em baixar, mesmo que você já tenha ele instalado na sua máquina, ele vai verificar a atualização nesse instalador em específico e vai achar o GPT 5.5 e vai atualizar para você e já vai estar disponível aqui dentro, tá? Inclusive, tem outra coisa importante também que eu esqueci de comentar no outro vídeo, que para você configurar aqui dentro do ChatGPT normal, né, o 5.5, né, que é no próprio site do ChatGPT, o padrão, você clica aqui no ChatGPT, clica aqui em configurar, e aqui vai ter o Instant, que seria a versão 5.3, a versão inferior, e o Think 5.5. Basicamente, o modelo padrão que você utiliza no ChatGPT, assim que você faz uma pergunta para ele ou vai criar alguma coisa aqui dentro, como padrão, ele usa o modelo Instant, que é o inferior, né, que usa apenas a versão 5.3. Porém, quando você usa a opção Think, que é pensar mais, ele já utiliza a versão 5.5 de agora. E aí você precisa deixar essa opção marcada aqui, ó, mudar automaticamente para o Think. Então, quando você faz algo complexo aqui dentro do ChatGPT e ele vê que o 5.3 não vai dar conta, automaticamente ele já muda para o Think, para utilizar o 5.5 e fazer de uma forma mais eficiente, né? Então confira se isso daqui está marcado. Bom, pelo que eu estava lendo lá, eles falaram que o 5.5 ele é mais eficiente do que o 5.4, porque ele obviamente é melhor, só que ao mesmo tempo ele gasta menos créditos, né? Só que obviamente comparando com o 5.3, o 5.5 gasta muito mais crédito do que o 5.3, então é importante você saber desses detalhes também. Gente, é o seguinte, como o vídeo é focado no lançamento do GPT 5.5 e o DeepSeek V4, a gente vai comparar os dois com testes básicos aqui de raciocínio para ver se tem um salto gigante entre um e outro. Só que antes, vamos comparar o GPT 5.5 com o GPT 5.4? Naquele vídeo eu fiz este site aqui, utilizando o GPT 5.4, certo? E o resultado foi esse daqui, ó. Coloquei um vídeo animado, é um site simples, é só para um teste básico mesmo. Coloquei o logo aqui em cima e é basicamente um site ali de um jogo fictício inspirado no Cyberpunk. E o resultado foi esse daqui, ó. Aí eu pedi para ele adicionar as imagens aqui e todo o layout aí tá bem nessa estética cyberpunk mesmo, algo futurista, só que ao mesmo tempo mais minimalista também, né? Assim, eu achei bem legal. Então esse daqui é na versão 5.4. Aí eu utilizei o mesmo teste na versão 5.5 e o resultado foi esse daqui, ó. Cara, sinceramente, diz aí na sua opinião, qual você achou melhor? Então aqui no 5.5 ele adicionou também este playerzinho aqui. Eu não pedi para ele fazer isso, ele que adicionou, tá? Pra gente ver o trailer do jogo. Então se eu clico aqui, dá pra ver o trailer do jogo. Obviamente ele adicionou um vídeo ali, só como exemplo, mas aí você pode alterar o vídeo que você quiser, né, pra ser o trailer do jogo. Aí tem como colocar aqui em tela cheia, obviamente, um layout, um player padrão básico de navegador. Se eu clicar aqui em assistir trailer, ele aparece também. Aí descendo aqui embaixo, todo o visual e o design ficou assim, ó, dois pilares do jogo. Adicionou as imagens também, né, que eu pedi e tudo mais. Daí descendo aqui embaixo a gente tem as notícias do jogo. E sinceramente, cara, eu não sei qual eu preferi, tá? Talvez eu tenha gostado mais da versão anterior, do 5.4. Eu achei que ficou mais estética cyberpunk do que esse. Olha só como é que ficou. Eu achei esse aqui mais clean. E isso é interessante falar. Mas agora no 5.4, não sei, ficou com mais vibe cyberpunk, na minha opinião. O que vocês acham? Comentei. E aí aqui, obviamente, quando eu clico em assistir trailer, não acontece nada. Quando eu clico em jogar também não. Quando eu clico em algum desses botões, não acontece nada. O 5.5 ele já foi mais ligeiro, ele já foi mais esperto nesse quesito. Então tem aqui os botões funcionando. Jogar agora já abre ali a outra aba ali em jogar, né? Como se fosse para baixar o jogo. Tem aqui os navegáveis aqui em cima, notícias, jogo, jogar. Eu não pedi para ele adicionar, foi literalmente o mesmo prompt. Então eu vi que ele pensou melhor e adicionou esses detalhes a mais. Mas aí comentei qual você achou melhor. Bom, agora é o seguinte, vamos comparar um pouco dos dois aí. O ChatGPT 5.5 e o DeepSeek V4. Vamos comparar com o teste básico ali de raciocínio para ver qual se sai melhor, né? Bom, primeiro teste,
eu quero criar uma réplica jogável do jogo Minecraft. Uma réplica simples, só que ao mesmo tempo jogável, que funcione, né? Então comecei aqui com o DeepSeek, coloquei a melhor versão possível, a versão ali especialista, coloquei pensamento profundo e coloquei esse prompt: crie uma réplica do jogo Minecraft jogável. Aí deixei ele criar. E aqui no ChatGPT eu fiz a mesma coisa, só que para forçar a utilização do 5.5, eu cliquei no íconezinho e coloquei aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Coloquei o Think, para ele já começar utilizando o 5.5, né, para a gente comparar. E agora eu vou mandar aqui para ele fazer também e a gente comparar entre os dois. Bom, gente, logo de cara nesse teste, a gente já vê que o GPT 5.5 é 1000 vezes mais rápido do que o DeepSeek. O DeepSeek está demorando demais para gerar o código, enquanto no GPT já gerou há muito tempo, né? Outra coisa que eu percebi é que os dois erraram bastante no início, então tive que consertar algumas coisas, porém eu vi que o DeepSeek ele erra mais. Por exemplo, no GPT, o que ele estava errando era no fato de eu não estar conseguindo liberar o mouse aqui para mim mexer, certo? Aí eu falei para ele consertar, ele foi lá e consertou, beleza. Agora, no DeepSeek, ele bugou muita coisa. Primeiro que o WSD não funcionava para andar, daí eu pedi para ele para consertar, ele não consertou, depois pedi de novo, ele consertou, depois agora o mouse está travado, ele não consegue consertar, eu pedi de novo, aí ele agora está tentando consertar de novo. Enfim, eu percebi que os dois geram falha, isso é óbvio, porque IA, né, não é perfeito, sempre vai gerar falhas ali, não é igual um humano fazendo um código ali, um programador de fato, obviamente, mas eu percebi que o 5.5 ele gera menos falha comparado ao DeepSeek V4, né? E ele terminou de fazer aqui, mesmo assim ele não conseguiu resolver até agora o WSD. Ele tinha conseguido resolver, agora não conseguiu de novo. Enfim, ele tá muito burro, né? Então testando, vamos começar com o DeepSeek V4. Depois de tantos testes, ele não conseguiu, não vou tentar forçar de novo, tá? Acho que é o teste para aqui, né? Porque se eu ficar tentando forçar, vou ficar aqui um tempão tentando resolver esse problema. Mas basicamente, no DeepSeek ficou assim, né? Funciona ali no quesito geral ali, então temos aqui as árvores ali, a gente pode selecionar o bloco, clicar aqui e adicionar o bloco como se fosse no Minecraft, trocar aqui para o bloco terra e tudo mais, daí trocar outros blocos aqui e tudo mais. Só que ele não conseguiu ainda assim, mesmo eu pedindo várias vezes, resolver o problema de eu não estar conseguindo controlar o personagem com WSD. Então se eu tento movimentar aqui com WSD, simplesmente ele fica travado, ele não pula, ele não faz nada, ele só movimenta a câmera e adiciona blocos. Basicamente isso. E aí, se eu for vir aqui, aí você deve estar pensando, pô, mas abre aí no HTML para ver se funciona. Eu vou lá e abro, por exemplo, eu clico aqui em baixar, daí eu executo aqui o HTML, mesmo assim, ó, está travado, tá vendo? Então ele não consegue movimentar com WSD. Agora voltando aqui no GPT 5.5, o resultado foi bem mais satisfatório. Primeiro que o jogo no geral ficou mais bonito, né? Então a gente vê texturas aqui, por mais simples que seja, ele adicionou. Lembrando que eu não pedi para adicionar textura nem nada, foi apenas ali a criar réplica e pronto, tá? Então, ele fez um sistema mais complexo. Ao invés de ele fazer apenas HTML, ele já foi direto e fez em um sistema mais complexo ali, que dá para colocar mais efeitos e tudo mais. Então, primeiro, textura, ele adicionou, consigo movimentar meu personagem, né, com WSD. Antes estava invertido, né, os controles, mas agora está funcionando. E aí eu seleciono os blocos, e aí cada bloco tem a textura também, né? Essa textura é bem simples, na verdade é um padrão de textura bem simples, só muda a cor dos blocos mesmo, né? Mas uma coisa interessante que eu percebi também é que ele pula também, né, obviamente, e os gráficos é melhor também, né, por se tratar de algo mais complexo, ao invés de um simples HTML, cara, os gráficos, ele está melhor, né, está mais bem construído, tem sombras e tudo mais. Se eu cair ali no Void, você viu que ele reseta automaticamente, bem legal, e olha só, ele tem sombras ali nos blocos e tudo mais. Então, obviamente, o GPT 5.5 ganhou de lavada, o DeepSeek falhou aqui nesse teste. E só para a gente tirar nossas dúvidas, né, se ele realmente está utilizando o DeepSeek V4, eu perguntei qual versão do DeepSeek ele está utilizando, né? Primeiramente, ele falou que eles liberaram a versão preview. É importante deixar claro, eu esqueci até de comentar sobre isso também, cara. É importante deixar claro que, por enquanto, que a gente está utilizando é a versão preview. Eles ainda estão coletando informações, etc. Obviamente, quando lançar a versão final, ele vai ser muito mais robusto e melhor, né? Mas não deve fugir tanto assim também não, acredito eu. Daí aqui ele falou, ó, minha versão. Então ele deixou claro que ele está utilizando o DeepSeek V4 Flash, né, que seria a versão ali mais rápida. Ele falou que eu estou conversando agora utilizando o modelo DeepSeek V4 Flash. Esta é a versão padrão da API DeepSeek que alimenta esta conversa. Embora você possa estar usando o modelo Flash, né, ele é extremamente poderoso e eficiente e é o mesmo modelo disponível para todos os usuários no site e aplicativo. Então eles me deixaram claro que o Flash não foge tanto assim em tarefas mais simples como essa comparado ao Pro, né? É mais em tarefas complexas mesmo que faz diferença, mas em tarefas como essa que eu pedi, tipo uma réplica do Minecraft,
não foge tanto. Então é só pra gente conferir e deixar claro se que ele realmente está utilizando essa versão, né? Bom, antes da gente prosseguir para o próximo teste, eu gerei a réplica do Minecraft novamente no ChatGPT, só que eu pedi para ele fazer em HTML para ser coerente com o DeepSeek, né? E aí o resultado foi esse daqui em HTML. Ficou, assim, praticamente a mesma coisa, né? Só que a diferença é que ficou bem mais pesado, porque ele colocou todos esses gráficos aqui em um simples HTML, e aí fica bem pesadão mesmo, ó lá. Ficou bem mal otimizado, mas é só pra ver aí a diferença entre os dois. Ainda assim, cara, eu diria que ficou até melhor do que o outro, só não teve a textura. Mesmo assim, ele humilhou aí o DeepSeek nesse teste aqui, tá? Agora, prosseguindo aqui para o próximo teste, dessa vez eu pedi para os dois fazer um design profissional de um site streetwear, né? Um site de roupas aí. Porém com efeitos Glasswing, que seriam esses efeitos aqui de vidro, que é bem atual, e num design mais moderno. Esse primeiro exemplo a gente tem do GPT 5.5, o resultado foi esse daqui, ó. Eu achei legal assim o design em si, mas eu não curti muito o fato desses textos aqui ter ficado muito junto, tá vendo? Ficou meio esquisito. Eu gostei dessa animaçãozinha aqui, obviamente aqui é onde a gente colocaria as imagens da roupa, tá? Obviamente é fictício, então ele colocou só de exemplo esse íconezinho aqui, mas obviamente nós colocaria a imagem das nossas roupas aqui, né, e os preços e tudo mais. Bom, no ChatGPT ficou exatamente assim, né, aí tem um lugar para você colocar o e-mail para participar de eventos ou sei lá, promoções, né. Se eu clicar aqui no texto, bom, ele funciona. Eu pedi apenas um prompt simples, tá? Nos dois, em ambos. Não pedi para adicionar mais nada além disso. Ficou legal, funciona os botões. Clica aqui, dá para colocar aqui os destaques, né? Alternar entre eles. Temos aqui os botões bem funcionais também. E é isso. Então no ChatGPT ficou assim. Agora vindo aqui para o DeepSeek. E, cara, no DeepSeek eu achei bem melhor o design, eu achei mais bonito, mais moderno. Ele colocou as imagens fictícias aqui que ele mesmo fez lá, sei lá, ele pegou de um banco de dados padrão. Em alguns ele esqueceu de colocar, mas beleza, mas aqui no caso eu mesmo colocaria só um site fictício. Mas, cara, sinceramente, ele ficou mais simples, só que ao mesmo tempo ficou mais clean e mais bonito ao todo, sabe? Eu prefiro assim. Temos o efeito Glasswing aqui também acontecendo. Quando você clica aqui nos textos, ele já não funciona, né? Já não está interativo. Mas, obviamente, dá pra gente pedir depois. Mas no ChatGPT, mesmo sem eu pedir, ele já fez os textos, os botões ali interativos, né? Mas esse botão aqui até que tá, alguns funcionam, outros não. Mas no geral, cara, assim, em termo técnico, o GPT ficou melhor no sentido de ter gerado mais informações logo de cara. Mas, no geral, o design em si, eu prefiro 1000 vezes a versão aqui que o DeepSeek fez. Eu achei muito mais bonito e agradável, mais clean também. Nesse próximo teste eu pedi para ambos fazer um site profissional estilo tech, com efeitos parallax, animações e tudo mais, apresentando o seu respectivo modelo, né? No ChatGPT eu pedi para fazer ele apresentando o GPT 5.5 e no DeepSeek eu pedi para fazer o DeepSeek apresentando o modelo DeepSeek V4. Bom, agora comparando os dois, primeiro no ChatGPT ficou assim, ó. Eu particularmente achei bem legal, lembrando que essas paletas de cores aqui ruins, assim, bem exageradas, com roxo, azul, são padrões das IAs, tá? Eu não pedi ali especificamente uma paleta de cor específica, mas dá pra fazer. Mas eu coloquei um prompt simples em ambos, né? No GPT ficou assim, então temos aqui umas animações bem bonitas, olha só, dos comparativos dos modelos, né? Aí descendo aqui embaixo a gente tem as animações acontecendo, se surgindo. A gente tem um efeitozinho no mouse aqui também, como se fosse um glowzinho. E descendo aqui embaixo a gente tem mais animações. Eu gostei muito dessa parte aqui, onde mostra um pouco do modelo. E tem essa animação aqui como se estivesse falando ali com o próprio modelo, né? Como se fosse no WhatsApp, sei lá. Achei bem legal essa parte aqui também, ficou bem interativo, bem animado. Descendo aqui a gente tem mais informações. Aqui a gente tem esse efeitozinho bem legal também, mostrando um pouco sobre a engenharia de prompt, como se fosse ali uma programação. Descendo aqui embaixo a gente tem o final. Aí clicando nos textos funciona, né? Então a gente clica em ver recurso, ele já desce lá na página mostrando sobre aquilo. Assistindo demonstração ele já mostra também. E aqui em cima também funciona. Bem legal. Agora no DeepSeek o resultado foi esse daqui, ó. Deixa eu atualizar. DeepSeek V4. Descendo aqui a gente tem algumas animações mostrando o número de parâmetros e tudo mais. Contexto de 1 milhão. Algumas imagens, né? Alguns efeitos também surgindo, texto e tudo mais. Só que sinceramente eu achei muito simples o do DeepSeek e não teve animações ali, sabe, como eu queria que realmente tivesse. Em ambos não gerou animações parallax,
mas no quesito geral eu preferi 1000 vezes o ChatGPT 5.5, tá? Assim, os dois não ficaram bons, os dois ficaram ruins em todos esses testes, mas lembrando que é apenas um prompt simples e logo de cara, sem ficar, tipo, colocando prompts demais ali, pedindo para alterar várias coisas e adicionar. É apenas um prompt inicial. E mesmo assim, o GPT 5.5 ficou muito à frente nesse terceiro teste aqui. Bom, nesse próximo teste eu pedi para ambos fazer um jogo estilo FPS bem completo, com várias funcionalidades, etc., com apenas um único prompt, tá? Coloquei um único prompt nos dois. Começando primeiro com o GPT 5.5, o resultado foi esse daqui, ó. Deixa eu carregar a página. A gente tem aqui o nome do jogo, uma descrição breve, um breve menu ali bem simples. Vou colocar aqui em iniciar a missão. Bom, aqui a gente já consegue controlar. Eu não sei se está gerando com áudio. Deixa eu ver se ele colocou efeito sonoro. Deixa eu colocar meu fone. Colocou um efeito sonoro bem simplesinho. Então aqui a gente já tem os inimigos. Bom, uma coisa que eu percebi é que, por exemplo, se eu atirar na cabeça, ele dá mais dano, né? Então com 2 tiros na cabeça ele vai de base. E agora no corpo ele dá menos dano. Aí precisa de 3 tiros. Então bem legal esse detalhezinho. Eu tô tomando dano aqui, dá pra ver que tem um escudo ali embaixo e tem a vida. Aí eu consigo aqui eliminar os inimigos de boa. E uma coisa interessante que eu percebi também é que dá pra mirar. Olha só, ele já colocou essa função logo de cara também. E tem aqui a opção de pegar vida também. No quesito geral, só que tem uma falha muito grande aqui. Aqui, ó, a movimentação tá esquisita. Tipo, os botões estão tudo ao contrário, praticamente, tá ligado? Tanto que eu não tô nem conseguindo andar naquela vida ali direito pra pegar ela. Tipo, tá muito bugado mesmo, cara. Eu tô tentando chegar lá pra pegar a vida, mas tá bugado. Mas a ideia aqui é testar logo de cara no primeiro prompt, tá? Sem pedir pra consertar. Nos outros eu pedi pra consertar, mas nesses testes aqui agora eu vou testar logo de cara no primeiro prompt, né? Consegui pegar aqui a vida pra ver se o modelo já consegue lançar com menos bug possível, né? Tem esse negocinho aqui, o que seria isso daqui? Será que é munição ou é escudo? Acredito que seja escudo. Ixi, travou. Eita, tá travando tudo, cara. Ixi, agora travou tudo. Mas é legal ver ali os inimigos no minimapa, né? E também as informações do HUD ali. Bom, ele começou a travar, eu vou reiniciar. Porque por se tratar de um código HTML, cara, um jogo a mais assim fica muito complexo e fica muito mal otimizado. Então vou iniciar de novo com menos inimigos, porque começou a surgir mais inimigos na fase 2, então por isso começou a travar. Bom, agora é o seguinte, eu vou pegar esse aqui pra ver se é um escudo. Deixa eu tomar alguns danos aqui, ó. Só pra gente testar. Bom, acho que eu vou conseguir pegar e... Aí, peguei. Não sei se era o escudo, era a vida. Bom, enfim. Então, no ChatGPT ficou assim. Agora, no DeepSeek, ficou exatamente assim. Deixa eu reiniciar. No DeepSeek, com o mesmo prompt, ficou assim. Então, temos um inimigo aqui. Os efeitos sonoros bem simples também. E eu percebi que no DeepSeek ficou extremamente simples, né? Assim, não temos, por exemplo, não temos opção de mirar. Não temos opção de pegar a vida. Não temos opção de ver a vida do inimigo. Nem muita informação, é muito simples mesmo. Se eu tomo dano, beleza. Ele faz de uma forma bem simples também. Não temos opção de pegar a vida. Enfim, nesse caso aqui, o GPT 5.5 ganhou de lavada, né? Ele teve um jogo muito mais completo comparado ao DeepSeek V4. Obviamente são testes muito simples, em ambos ficaram ruins mais uma vez, mas é só para testar o modelo, porque essas criações de games assim é muito bom para testar o modelo e ver como está o raciocínio e o modelo multimodal de ambos, né? E aí testando principalmente com um prompt só, dá pra gente ver se ele vai gerar programação ali com muitas falhas logo no início, sabe? Bom, nesse próximo teste, basicamente eu pedi para os dois simular ali uma cena 3D Ray Tracing, né? Para simular objetos refletivos e tudo mais, né? Bom, no ChatGPT ficou exatamente assim. Então aqui a gente pode controlar, então, por exemplo, podemos movimentar a esfera aqui e controlar também como se comporta o reflexo e tudo mais. Então, primeiramente, visto logo de cara, por mais simples que seja, o ChatGPT conseguiu reproduzir, né, uma cena 3D com objetos refletivos e tudo mais. E aí a gente consegue aumentar o tamanho e tudo mais. E aqui a gente consegue alterar o reflexo, né, o material da esfera. Então, se eu deixar assim, fica mais opaco e assim fica com mais reflexo. Aqui eu consigo controlar a quantidade de reflexo, né, a textura em si. Então, eu vou colocar o máximo de reflexo possível. Aqui, o quão metálica ela é, o brilho dela, né, vou deixar um brilho mais baixo e até a cor, para a gente meio que simular e testar, né, Ray Tracing. E aqui a gente tem também o cenário em si lá embaixo, né, vou colocar no máximo, a resolução dos efeitos e aqui o glow que seria ali na parede, né, aquelas luzes na parede ali. E aí olhando assim logo de cara, deixa eu pausar a animação aqui, ó.
a gente vê que funciona. Na verdade, deixa eu deixar ela rolando pra gente ver funcionando ali. Ah lá, ó. A gente vê que realmente funciona lá, ó. Por mais simples que seja, a gente vê o reflexo aqui da esfera, a gente vê no cubo ali embaixo ali, ó, ela refletindo também junto com as luzes ali. E se eu for movimentar ela, por exemplo, ah lá, a gente vê o reflexo dela ali no cubo, tá vendo? Então aqui, ó, movimentando, a gente consegue ver que ele conseguiu realmente simular o que a gente queria. Até a mesma ali na pirâmide, né? A gente vê o reflexo da esfera e do cubo ali. Perfeito. Agora, vindo aqui para o DeepSeek, ele simplesmente não conseguiu fazer, tá? Eu tentei até, por exemplo, no ChatGPT, no primeira tentativa de prompt já deu certo, né? Agora no DeepSeek eu tentei falar para ele que não deu certo, que ficou tudo preto, ficou tudo branco, que não gerou nada, e mesmo assim ele não conseguiu fazer. Então nesse teste o DeepSeek simplesmente falhou miseravelmente, né? Bom, gente, é isso. Comenta aí na sua opinião qual você acha melhor, o DeepSeek V4 ou o GPT 5.5. Bom, para mim, claramente o GPT 5.5 é 1000 vezes melhor. O DeepSeek, sinceramente, nada demais, assim, claro que ele teve uma melhoria comparada à versão anterior, mas assim, nada demais. Mas o que eu achei legal do DeepSeek é o fato dele conseguir ser muito, mas muito mais barato mesmo por ser de código aberto. Então isso é algo muito positivo, né? Por mais que ele não tenha o mesmo desempenho do Opus e do GPT, ele é muito mais barato. Então, para quem constrói projetos mais simples e não quer investir tanto, pode ser uma boa. Mas é importante frisar novamente que é o modelo preview. Então talvez tem muito a melhorar ainda o V4 quando lançar a versão final, né? Agora uma coisa interessante também é que o Kling lançou o Kling 4K, né, a opção de 4K, que é muito top. Cara, eu acho que até o momento a gente só tinha o LTX como o único modelo de geração de vídeo em 4K, com suporte 4K nativo. E agora o Kling veio com essa funcionalidade. Gerei aqui no Confluent mesmo. E o resultado do vídeo foi esse daqui. Se liga, olha só que legal. Bem legal, né? É bom que em 4K melhora bastante a qualidade e, tipo assim, ele não só gera em 4K mais nítido, mas ele coloca mais textura também, né? Porque como é 4K nativo, acredito eu que seja nativo, né? A IA consegue se adentar aos mínimos detalhes e colocar mais textura e efeitos, né? Mínimos ali para parecer que não é tanto IA assim, olha lá. Aqui, a textura tá bem legal. E outra coisa também é que a API do GPT-Image está aqui dentro também do Confluent e com a API, olha só que interessante, a gente tem muito mais opções. Então aqui, ó, GPT-Image 1.5 está escrito aqui, mas se eu vier aqui, ó, eu posso colocar aqui o GPT-Image 2.0 que já está disponível aqui, tá vendo? Só o Nox está escrito 1.5, tá? Mas já, eles mesmos já deixaram claro que já está disponível 2. Então coloca aqui o GPT-Image 2. E aí aqui dá para escolher a resolução e vai até 4K, o que é interessante, porque nem no próprio GPT dá para colocar em 4K. Eu não entendo, tipo, na API tem todas as opções, tipo 4K, nível de raciocínio, essas coisas, mas no GPT oficial não tem opção nenhuma, não dá para entender, tá ligado? Então é melhor comprar uma API mesmo. Então aqui a gente tem a opção de 4K, temos a opção de gerar mais imagens, né, ao mesmo tempo, opção também do próprio background, né, fazer ele normal, automático, ou deixar transparente já de uma vez, sem precisar dizer no prompt. E a qualidade também a gente dá para alterar, então tipo tem o low, medium e o alto, né? E aí eu gerei um prompt aqui, mais ou menos, basicamente esse prompt aqui, né? Porém com a minha imagem e o resultado foi esse daqui em 4K. Eu achei bem legal, ficou melhor do que o GPT geraria ali no chat, né? Tá, a consistência ficou legal, tá? Eu coloquei essa imagem minha que estava lá no Confluent. Quando eu dou zoom, a gente vê os detalhes, então realmente está em 4K nativo. A gente vê todos os detalhes da imagem, né? Dando zoom, não perde a qualidade. E o resultado ficou bem legal. Achei a imagem muito bonita e cheia dos detalhes. Olha a textura do passeio aqui, parece bem realista, né? A pinchação aqui atrás também, a parede, a textura. Tá bem legal. No mais é isso, comentem aí o que vocês acham. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a atualização da Confluent, que acredito que eles vão atualizar bastante. Eu ainda não vi o que eles fizeram, né? Acredito que eles ainda vão disponibilizar mais pra frente. Deus abençoe sua jornada e vejo você no próximo vídeo.